Me chamo Robinho e fui transportador por aproximadamente 15 anos, trabalhando para uma empresa de materiais de construção que fornecia o caminhão de carga. Durante esse tempo, fiz ótimos amigos entre meus colegas, encontrando-os muitas vezes na estrada para conversarmos durante os intervalos ou ao pararmos nos pontos de comida. Com esse contexto, começarei a contar uma história que considero paranormal, assim como meus amigos e familiares que a conhecem. Um dia saí para entregar uma carga em outra cidade com um colega. Era uma longa jornada e decidimos ir juntos para chegar mais rápido. Enquanto um dormia, o outro dirigia e vice-versa. Tudo estava indo bem. Na ida, entregamos o material e voltamos imediatamente para nossa cidade. No entanto, foi na madrugada, enquanto estávamos na estrada, que ocorreu esse evento estranho e inexplicável. Eu estava dirigindo e meu colega dormindo no beliche. Eram por volta das 3 da manhã quando ele acordou e disse que precisava ir ao banheiro. O problema era que estávamos longe de postos de gasolina ou vilarejos. De acordo com o mapa do celular, a próxima parada estava a 1 hora de distância. E não restou outra opção a não ser parar para que ele fosse fazer suas necessidades na mata. Saí da estrada e estacionei para que meu colega pudesse sair, instruindo-o a não demorar muito, pois aquela área era um tanto perigosa. Aguardei no caminhão ouvindo o rádio para passar o tempo. De repente, o sinal da rádio sumiu completamente. Peguei meu telefone para me distrair, mas não havia uma única barra de sinal. Era estranho, pois havia usado o telefone há apenas 1 minuto para enviar uma mensagem. E a conexão estava boa. Não dei muita atenção, pois estávamos em plena estrada e essas coisas costumam acontecer. Virei várias vezes para ver se meu colega estava voltando, mas não vi nada. Ele estava demorando demais e eu me sentia muito exposto naquele lugar, ainda mais sem sinal em lugar nenhum. Nesse ponto eu já estava preocupado e prestes a descer para procurá-lo. Mas então o vi vindo em minha direção, caminhando entre as árvores. Abaixei a janela e perguntei se ele estava passando mal, fazendo algumas piadas bobas. No entanto, ele não sorriu, o que era incomum para alguém tão bem-humorado. Ele continuou caminhando até entrar no caminhão, sentando-se no banco do passageiro, o que também me surpreendeu, pois era sua vez de dormir. Ele havia dormido apenas cerca de 1 hora antes disso. Liguei o caminhão e seguimos em frente. Perguntei se ele não ia dormir e aproveitar seu turno de descanso, já que em breve seria sua vez de dirigir novamente. No entanto, ele disse que não precisava nem queria dormir. O que mais me intrigava era sua atitude e sua forma curta e fria de me responder. Algo muito incomum para ele. Perguntei se estava tudo bem, realmente querendo saber o que havia acontecido para deixá-lo daquele jeito. Sua única resposta foi: "Está tudo excelente." Seu olhar permanecia fixo à frente, olhando para cima, e às vezes para a pátria estrada, mas nunca para mim. O sinal retornou alguns minutos depois que nos afastamos daquele lugar. Eu estava grato, pois estava bastante desconfortável com meu colega em completo silêncio. Finalmente pude ouvir as notícias no rádio novamente. Não insisti muito, pois estava claro que ele não queria falar. Ficamos em silêncio o resto do caminho. As horas se passaram e quase amanhecia. Logo seria a vez dele de dirigir, o que me preocupava, pois ele quase não havia dormido. Na verdade, eu não conseguiria ir para o beliche tranquilo, sabendo que ele dirigiria cansado e sem ter dormido. Eu estava realmente nervoso. Então parei em um posto de gasolina para comprarmos café. Perguntei se ele queria descer para prepará-lo e esticar as pernas, já que logo seria a vez dele de assumir o volante. No entanto, ele disse que não queria café e que não sairia. A situação estava me ultrapassando pelo estranho que era. Mesmo assim, desci para me livrar um pouco de toda essa situação e esquecer por um momento. Enquanto estava no banheiro, recebi uma ligação no celular. Era meu colega que estava comigo. Pensei que ele havia mudado de ideia e estava me ligando para pedir algo na loja. No entanto, assim que atendi, ouvi-o gritar:
reclamando de como eu poderia tê-lo deixado naquele lugar sozinho e sem verificar se algo havia acontecido com ele. Eu não entendia nada do que ele estava perguntando. Pedi que se acalmasse e me dissesse do que estava falando. Em um tom irritado, ele me disse o seguinte: "Você sabe do que estou falando. Na noite passada, você me deixou sozinho na mata. A minha sorte, acho que desmaiei ou algo assim, porque acordei jogado naquele lugar há 1 hora. Um senhor acabou de me ajudar e estou a caminho da cidade. Como você pode me deixar lá sem verificar por que eu estava demorando?" Juro que fiquei mudo de surpresa e meu coração começou a bater muito rápido. Lembro que naquele momento me passou pela cabeça a ideia de que talvez fosse uma brincadeira. Corri do banheiro até chegar ao meu caminhão, mas não havia ninguém lá, nem vestígios do meu colega ou de qualquer coisa que estivesse comigo. Liguei para ele novamente perguntando se o que ele acabara de me dizer era verdade, mas ele estava muito irritado, dizendo que aquilo não se fazia, que muitas coisas poderiam ter acontecido a ele sozinho e inconsciente, e que parasse de agir como se fosse inocente, o que me irritava ainda mais. Tentei explicar o que aconteceu, mas depois de ouvir, ele apenas riu de forma cínica e desligou. Claramente, ele não acreditou em mim. Depois disso, passaram-se vários anos até que ele voltasse a falar comigo. Tive problemas na empresa em que trabalhava, porque ele fez uma reclamação, quase perdendo o meu emprego. Por sorte, não fui demitido devido à minha longa trajetória lá. Sabiam que eu era alguém confiável e sempre fazia as entregas no prazo e em perfeitas condições. Além disso, nunca soube com certeza quem ou o que subiu realmente no meu caminhão. Quem ou o que se passou pelo meu amigo, tomando sua forma exata e até sua voz. É algo que permanece sem resposta, pois até hoje não sei o que diabos aconteceu. Tudo foi muito estranho, somando-se à perda de sinal naquela área e ao fato de meu colega dizer que não se lembrava de nada do que aconteceu naquela noite. Ele apenas se recorda de fazer suas necessidades e, em seguida, acordar com uma dor de cabeça. Apesar de todos os esforços da minha família e amigos para encontrar uma explicação, a verdade é que não há. Apenas teorias e todas, é claro, são paranormais. Só de pensar que alguém ou algo subiu no meu caminhão e ficou comigo por tantas horas me arrepia. Meu nome é Roberto e trabalho como motorista de caminhão há mais de 20 anos. Durante esse tempo vivi muitas experiências estranhas na estrada, mas nenhuma foi tão perturbadora quanto a que vou contar agora. Era uma noite fria e chuvosa. Eu estava dirigindo pela BR-116, voltando de uma entrega em Curitiba para São Paulo. Estava cansado, com os olhos pesados e a mente pedindo um descanso. Eram cerca de 3 da madrugada quando avistei à distância as luzes de um pequeno restaurante de beira de estrada. Decidi parar para tomar um café e talvez comer algo, tentando espantar o sono. Combinei com meu amigo João, também caminhoneiro, de nos encontrarmos lá para fazermos uma pausa juntos. Estacionei o caminhão no pátio vazio e esperei João, que chegou logo em seguida. Entramos no restaurante juntos e logo ao entrar, percebi que algo estava fora do comum. Havia 2 mesas ocupadas, uma por 2 homens que nos encaravam desde o momento em que entramos, e outra por uma senhora de aparência inquietante, que também não tirava os olhos de nós. A atmosfera era pesada, quase sufocante, e o modão que tocava ao fundo não ajudava a aliviar a tensão. João e eu nos sentamos em uma mesa perto do balcão, e ele pediu um café enquanto eu decidi ir ao banheiro. A mulher atrás do balcão, uma senhora de cerca de 60 anos, entregou-me um papel e uma caneta para anotar o pedido. Agradeci e preenchi o pedido, entregando-o de volta. Pedi informações sobre o banheiro e ela apontou com um gesto vago para uma porta ao fundo. Enquanto eu caminhava em direção ao banheiro, senti os olhares dos homens e da senhora queimando nas minhas costas. Entrei no banheiro, lavei o rosto e as mãos, tentando espantar a sensação de desconforto crescente. Foi então que ouvi um grito vindo do salão, a voz de João, cheia de terror. Coração disparou e corri de volta para o salão.
Ao sair do banheiro, o que encontrei me deixou completamente atordoado. O restaurante, que momentos antes estava em funcionamento, agora parecia abandonado há décadas. As mesas estavam quebradas, as cadeiras viradas e o balcão estava coberto de poeira e teias de aranha. Não havia sinal de João. Gritei seu nome, mas só o silêncio respondeu. Meu coração batia acelerado enquanto eu andava pelo restaurante em ruínas, procurando por qualquer sinal dele. De repente ouvi um sussurro frio atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi uma sombra se mover pelo corredor. Segui a sombra, meus passos ecoando pelo chão de madeira apodrecida. A sombra me levou até uma porta nos fundos, que parecia levar a um porão. Sem pensar, desci os degraus, a escuridão me envolvendo. No porão a cena era ainda mais macabra. Paredes descascadas, móveis quebrados e um cheiro de mofo enchia o ar. No canto mais escuro, vi uma figura agachada. Me aproximei lentamente, reconhecendo o rosto de João. Ele estava tremendo, os olhos arregalados de terror. Quando toquei seu ombro, ele se virou bruscamente, mas seus olhos estavam vazios, como se ele não me visse. De repente, as luzes do porão começaram a piscar, e vozes sussurrantes ecoaram ao nosso redor. Senti a presença de algo maligno, algo que não era deste mundo. Peguei João pelo braço e o puxei em direção à escada. Precisávamos sair dali o mais rápido possível. Enquanto subíamos, a porta do porão se fechou com um estrondo, e as vozes se tornaram gritos ensurdecedores. Empurrei a porta com todas as minhas forças, conseguindo abri-la. Saímos correndo do restaurante e assim que pisamos do lado de fora, tudo ficou em silêncio. O restaurante estava novamente em funcionamento, como se nada tivesse acontecido. Voltei para o caminhão com João, que ainda estava em estado de choque. Liguei para a polícia e expliquei o que havia ocorrido. Quando os policiais chegaram, contei-lhes sobre o porão e sobre como encontramos o restaurante em ruínas. Eles ficaram céticos, mas decidiram investigar. Alguns dias depois, recebi uma ligação do policial que atendeu a ocorrência. Ele disse que, ao investigarem o restaurante, encontraram registros de um massacre ocorrido ali nos anos 90. 12 pessoas foram brutalmente assassinadas por 2 homens armados, e desde então, o lugar era conhecido por ser assombrado. Meu sangue gelou ao ouvir essa história. As pessoas que vimos, os olhares penetrantes, tudo fazia sentido agora. Eu havia entrado em um lugar assombrado pelas almas daqueles que foram brutalmente assassinados. A experiência deixou uma marca profunda em mim e em João. Desde aquela noite evito passar por aquele trecho da BR-116. As estradas do Brasil escondem segredos sombrios, e eu sabia que, por mais que tentasse escapar, nunca estaria verdadeiramente seguro. Meu nome é Rafael, e o que vou compartilhar com vocês é uma experiência tão aterrorizante que até hoje me faz pensar se o que aconteceu foi real ou apenas um pesadelo terrível. Há 2 anos eu trabalhava como entregador, viajando por estradas escuras e desertas todas as noites. Apesar de gostar do que fazia, nunca imaginaria que uma dessas viagens me faria repensar toda a minha vida. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Eu havia recebido uma carga importante que precisava ser entregue no dia seguinte, bem cedo. Parti no final da tarde e a viagem parecia normal. O tempo estava agradável, a estrada estava tranquila e eu estava ouvindo minhas músicas favoritas enquanto o sol se punha no horizonte. Depois de algumas horas de viagem, decidi parar em um pequeno restaurante de beira de estrada para jantar. Depois de comer, voltei para a estrada e continuei minha jornada. A noite estava escura, sem lua, e a estrada ficava cada vez mais deserta. Cerca de 1 hora depois, vi sinais de um desvio devido a obras na estrada principal. Sem pensar muito, segui as placas que me levaram para uma estrada de terra, acreditando que logo voltaria para a rota principal. Conforme avançava por aquela estrada, comecei a perceber que estava cada vez mais afastado da civilização. Não havia mais sinal de celular e as estrelas brilhavam intensamente no céu.
Mas o caminho à minha frente estava envolto em uma escuridão inquietante. 20 minutos se passaram e eu não conseguia ver o fim da estrada. Minha ansiedade começou a aumentar e a ideia de voltar para a estrada principal parecia cada vez mais sensata. Foi quando vi uma luz ao longe. Parecia ser uma casa, uma pequena construção de alvenaria com uma luz fraca acesa na varanda. Decidi parar e perguntar por direções. Desci do caminhão e caminhei em direção à casa. Ao me aproximar da janela, vi algo que jamais esquecerei. Havia 3 pessoas dentro da casa, 2 homens e uma mulher. Eles estavam sentados em torno de uma mesa, devorando o que parecia ser um animal ainda vivo. A cena era horrível. O animal gemia de dor enquanto eles rasgavam sua carne com voracidade. Meus pés congelaram no lugar e meu coração disparou. Antes que eu pudesse reagir, a mulher se virou lentamente, olhando diretamente para mim, seguida pelos homens. Todos eles sorriram de forma sinistra, como se já esperassem por mim. De repente, eles se levantaram com tudo, jogando as cadeiras para trás e vieram em minha direção com uma rapidez assustadora. O pavor tomou conta de mim, e eu corri de volta para o caminhão o mais rápido que pude. Meu coração parecia que ia explodir de tanto bater. Entrei no caminhão e bati a porta, ligando o motor com mãos trêmulas. Não tive tempo de pensar. Pisei no acelerador com força e o caminhão deu um tranco para a frente. No meio da confusão e desespero, senti um impacto forte e percebi que havia passado por cima de um deles. A sensação de ter atropelado alguém me deixou ainda mais apavorado, mas não podia parar. Acelerei mais, tentando deixar aquele lugar macabro para trás. O farol do caminhão iluminava a estrada de terra, revelando apenas escuridão e árvores ao redor. Olhava pelo retrovisor a cada segundo, esperando ver aquelas pessoas me seguindo, mas não vi nada. A estrada parecia se estender interminavelmente, e cada minuto parecia uma eternidade. Conforme avançava, comecei a ouvir sons estranhos, batidas no caminhão, como se algo estivesse tentando entrar. Meu coração estava na garganta e o medo de que aquelas pessoas estivessem de alguma forma no caminhão me deixava paralisado. Olhei para os lados, tentando ver alguma coisa pelas janelas, mas não havia nada além da escuridão. De repente vi algo pelo retrovisor. Uma figura correndo atrás do caminhão, seus olhos brilhando com uma luz assustadora. Pisquei, achando que era minha imaginação, mas a figura ainda estava lá, cada vez mais próxima. Acelerei o máximo que pude, tentando escapar daquela visão aterradora. Depois de alguns minutos, finalmente voltei para a estrada principal e o sinal do celular retornou. Imediatamente liguei para um amigo, também caminhoneiro, e contei o que havia acontecido. Ele tentou me acalmar, dizendo que provavelmente eu estava cansado e imaginando coisas. No entanto, nada do que ele dizia conseguia apagar a imagem aterrorizante daquela cena da minha mente. Quando cheguei em casa, minha esposa ficou chocada com a história e me apoiou na decisão de renunciar ao emprego. Até hoje, a lembrança daquela noite ainda me assombra. Meu nome é João, sou de Minas Gerais e tenho 45 anos. Desde jovem sou caminhoneiro, uma profissão que sempre adorei. Já percorri várias estradas pelo Brasil e vivi muitas experiências. Uma dessas experiências, no entanto, é algo que até hoje me causa arrepios. Era uma noite fria de junho e eu estava voltando de uma entrega em Goiás. A estrada estava deserta e a neblina tornava tudo ainda mais assustador. Por volta das 2 da manhã, decidi parar em um posto de gasolina abandonado para descansar um pouco. O lugar estava deserto e apenas a luz fraca de um poste iluminava o local. Apesar do clima sombrio, eu estava exausto e precisava dormir. Entrei no caminhão e adormeci quase instantaneamente. Fui acordado por um barulho estranho vindo de fora do caminhão. Parecia um arranhão na lataria. Acordei assustado e olhei ao redor, mas não vi nada. Decidi ignorar e voltar a dormir. No entanto, o barulho continuou, ficando mais alto e insistente. Peguei uma lanterna e saí para verificar o que estava acontecendo.
A luz da lanterna cortava a escuridão, revelando apenas sombras distorcidas pelo nevoeiro. Foi então que vi algo que me fez gelar o sangue. 2 figuras infantis, pálidas e trêmulas, estavam ao lado do caminhão. Pareciam 2 meninos de uns 10 anos de idade. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e havia um olhar vazio em seus olhos. Mas o que mais me aterrorizou foram os detalhes. Um dos meninos tinha o braço grotescamente torcido, como se estivesse quebrado, e havia sangue seco em suas roupas. O outro tinha um olhar agressivo, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele começou a gritar palavrões e a dizer coisas horríveis. "Você vai morrer aqui!" berrava ele. "Ninguém sai daqui vivo!" Tentei manter a calma. "Vocês estão perdidos?" perguntei, minha voz tremendo. Eles não responderam. Apenas me encararam com aqueles olhos vazios e cheios de ódio. O menino com o braço quebrado deu um passo à frente, e a luz da lanterna revelou mais sangue em seu rosto. Eu estava paralisado de medo. De repente, um calafrio percorreu minha espinha. Havia algo de errado ali, algo muito errado. Tentei voltar para o caminhão, mas as figuras bloquearam meu caminho. Cada vez que tentava me mover, eles se posicionavam na frente, como se quisessem impedir minha passagem. Foi então que me lembrei das histórias que ouvi sobre aquele posto. Diziam que 2 irmãos morreram atropelados ali, décadas atrás. O motorista que os atropelou nunca foi encontrado. Rezei para que aquilo fosse apenas um pesadelo, mas a realidade era cruelmente clara. O frio se intensificava e a temperatura caiu para quase 4 graus. Meu casaco estava dentro do caminhão e eu comecei a tremer incontrolavelmente. Minhas mãos estavam ficando dormentes e a sensação de pavor só aumentava. Os meninos não se moviam, apenas me observavam com seus olhares penetrantes. Horas se passaram e eu estava preso naquele pesadelo congelante. O tempo parecia se arrastar, cada minuto uma eternidade. Eu sabia que não poderia resistir muito mais ao frio. Meus dentes batiam e eu quase perdi a consciência várias vezes. Estava desesperado, com medo de nunca mais sair dali. A situação piorou quando o menino agressivo começou a se aproximar mais, rosnando ameaças e obscenidades. "Você vai sentir o que sentimos!" gritava ele, e sua voz ecoava na escuridão, misturando-se com o vento frio. Finalmente, a luz fraca do amanhecer começou a surgir no horizonte. Com os primeiros raios de sol, os meninos começaram a desaparecer, como se fossem feitos de neblina. Corri para o caminhão e consegui entrar, trancando a porta atrás de mim. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude, meu coração batendo descontroladamente. Dirigi até encontrar um lugar seguro para trocar o pneu e me aquecer. Ainda tremendo, percebi o quão perto estive de não sobreviver àquela noite. Nunca mais parei naquele posto, e até hoje evito passar por aquela estrada. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, sou de São Paulo e tenho 38 anos. Desde jovem sou caminhoneiro, transportando mercadorias por todo o país. Sempre gostei da estrada, do silêncio da noite e da sensação de liberdade. Mas uma experiência há alguns anos mudou minha vida e me fez questionar tudo. Até hoje tenho pesadelos por causa daquela noite. Era uma madrugada fria e chuvosa, e eu estava voltando de uma entrega no Paraná. A estrada estava deserta e a neblina tornava tudo ainda mais assustador. Dirigia devagar por causa da visibilidade ruim e mal via alguns metros à frente. De repente vi que a estrada estava bloqueada por um acidente. Um caminhão e 2 carros estavam completamente destroçados e não havia como passar. Como minha entrega era urgente e não podia esperar a liberação da estrada, decidi pegar um desvio por uma estrada de terra que passava por uma região montanhosa. Eu sabia que a combinação de chuva e lama não era ideal, mas era minha única opção. Assim, dei meia volta e entrei na estrada alternativa, esperando economizar tempo. A estrada era estreita e cheia de buracos. O caminhão balançava violentamente
e a chuva só piorava a situação. A única luz vinha dos meus faróis, e tudo ao redor era escuridão total. Foi quando vi algo que me gelou o sangue. Um relâmpago iluminou o céu, e por um breve momento, vi uma figura no meio da estrada. Era um homem alto, com as roupas rasgadas e coberto de sangue. Ele olhava fixamente para mim com um olhar vazio e assustador. Pisei fundo no acelerador e passei por ele, mas a imagem daquele homem não saía da minha cabeça. Poucos minutos depois, ouvi um barulho estranho vindo da parte de trás do caminhão. Eram golpes fortes, como se alguém estivesse batendo na lataria. Meu coração disparou e eu não sabia o que fazer. Continuei dirigindo, tentando ignorar o barulho, mas ele só ficava mais alto e mais insistente. Decidi parar o caminhão para verificar o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna e desci. A chuva caía pesada e eu mal conseguia ver à minha frente. Andei até a parte de trás do caminhão e quase desmaiei com o que vi. Havia marcas de mãos ensanguentadas na lataria e um forte cheiro de sangue impregnava o ar. O pânico tomou conta de mim e voltei correndo para Cabiá. Trancando todas as portas. Liguei o motor e continuei dirigindo, meu coração batendo a 1000. A estrada parecia não ter fim e eu estava completamente sozinho na escuridão. Foi então que vi algo ainda mais horrível. Um novo relâmpago iluminou a estrada e dessa vez vi várias figuras correndo ao lado do caminhão. Eram pessoas, mas suas aparências eram grotescas. Seus braços estavam quebrados com ossos à mostra e suas faces desfiguradas estavam cobertas de sangue. Eles gritavam e berravam palavrões enquanto tentavam alcançar o caminhão. Acelerei o máximo que pude, mas parecia que aquelas figuras nunca iam embora. Cada relâmpago revelava suas presenças ainda mais próximas. Em um momento de desespero, desviei para um lado, tentando derrubar algumas das figuras para longe do caminhão. Mas isso só piorou a situação. O caminhão derrapou na lama, quase saindo da estrada. Finalmente, depois do que pareceram horas, consegui ver a estrada principal à frente. Assim que voltei ao asfalto, os gritos e as batidas pararam. Olhei pelo retrovisor, mas não vi mais nada. Estava suado e tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Dirigi por mais alguns quilômetros até encontrar um posto de gasolina. Parei para me recompor e ver os danos no caminhão. Quando desci, minha surpresa foi ainda maior. A traseira do caminhão estava completamente amassada, como se algo muito pesado tivesse batido ali repetidamente. Havia sangue seco e marcas de mãos por toda a lataria. Abri as portas do reboque com o coração na boca. Os móveis que eu estava transportando estavam todos destruídos, infestados de cupins. Era impossível, considerando que saíram em perfeito estado. Sem saber o que fazer, liguei para um amigo, Eduardo, que também é caminhoneiro. Contei tudo para ele, e a resposta dele me deixou ainda mais apavorado. Rafa, você nunca devia ter pegado aquele desvio. Dizem que aquela área é maldita. Muitas pessoas desapareceram lá, e há histórias de rituais macabros e almas perdidas que assombram a região. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Passei dias tentando me recuperar, mas os pesadelos persistem até hoje. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, sou de São Paulo e tenho 45 anos. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já vi muita coisa estranha nas estradas, mas nada se compara ao que vivi alguns anos atrás. Essa história é real e até hoje me causa pesadelos. Era uma noite chuvosa de outubro e eu estava voltando de uma entrega no sul de Minas Gerais. A estrada estava deserta e a chuva tornava tudo ainda mais perigoso. A visibilidade era péssima, mas eu precisava continuar. Enquanto dirigia, recebi uma mensagem de rádio do meu amigo Pedro, outro caminhoneiro que estava na mesma rota. Ele me avisou sobre um acidente grave mais à frente e sugeriu que tomássemos cuidado. Poucos quilômetros depois, cheguei ao local do acidente. Um carro havia derrapado e batido de frente com um caminhão. O cenário era de horror. O carro estava completamente destruído e havia corpos espalhados pela estrada, cobertos de sangue.
Paramos para ajudar, mas percebemos que não havia nada que pudéssemos fazer. Os socorristas já estavam a caminho. Pedro e eu decidimos seguir viagem. Ele parecia abalado, e eu também estava me sentindo estranho. Alguns minutos depois, Pedro começou a falar no rádio, dizendo que estava vendo algo estranho na estrada. "Marcos, tem uma mulher andando no meio da pista", ele disse com voz trêmula. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. Pensei que ele estava imaginando coisas por causa do choque. Mas, de repente, vi uma figura à frente. Era uma mulher, com roupas rasgadas e ensanguentadas, andando lentamente na minha direção. Pisei no freio, e o caminhão derrapou na pista molhada, quase me fazendo perder o controle. Quando parei, a mulher não estava mais lá. Olhei ao redor, desesperado, mas não vi nada. "Pedro, você viu isso?" Perguntei pelo rádio. Ele respondeu que sim, que a mulher estava agora ao lado do caminhão dele, olhando diretamente para ele. "Ela está me olhando, Marcos. Me ajuda." Corri para o caminhão dele, mas quando cheguei, Pedro estava pálido, suando frio. "Ela sumiu", ele murmurou. Tentamos nos acalmar e seguimos viagem, mas a sensação de ser observado não nos deixava. Alguns quilômetros depois, o rádio de Pedro começou a chiar e ouvi uma voz fraca e distante. "Vocês não deviam estar aqui." A voz era fria e cheia de ódio. Olhei para Pedro, que estava em pânico. "Marcos, acho que estamos sendo seguidos." Decidimos parar em um posto de gasolina para tentar entender o que estava acontecendo. Quando desci do caminhão, vi algo que me fez gelar o sangue. Havia marcas de mãos ensanguentadas na lataria do caminhão de Pedro. Olhei ao redor e o posto estava deserto, exceto por um frentista que parecia alheio ao nosso desespero. Pedro e eu entramos na loja de conveniência para tentar nos recompor. Enquanto tomávamos um café, o frentista se aproximou e perguntou se estávamos bem. Contamos a ele o que estava acontecendo e a expressão dele mudou para algo entre o medo e a pena. "Vocês pararam no lugar errado", disse ele. "Essa estrada é conhecida por acidentes horríveis. Dizem que as almas das vítimas ainda vagam por aqui, procurando vingança." Decidimos não ficar mais ali. Voltamos para os caminhões e seguimos viagem. Finalmente chegamos a um ponto seguro onde podíamos descansar. Estávamos exaustos, física e mentalmente. Pedro estava em um estado pior do que eu. Ele dizia que via a mulher toda vez que fechava os olhos. Tentamos dormir, mas os pesadelos eram constantes. Eu sonhava com o acidente, com os corpos e com a mulher ensanguentada me perseguindo. Nos dias seguintes, Pedro começou a agir de forma estranha. Ele dizia ouvir vozes e ver coisas que não estavam lá. Tentamos ajudá-lo, mas ele estava convencido de que os espíritos das vítimas do acidente estavam atrás dele. Uma noite, recebi uma ligação desesperada de Pedro. "Marcos, eles estão aqui. Eles querem me levar." Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Corri até a casa dele, mas era tarde demais. Pedro estava morto. Ele tinha cometido algo contra a sua vida. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. As estradas são lugares perigosos, não apenas pelos acidentes, mas também pelo que pode estar à espreita nas sombras. Se você é caminhoneiro ou viaja por estradas desertas, tome cuidado. Nem sempre estamos sozinhos, e às vezes os mortos não ficam onde deveriam estar.